Os temas que eu sempre trato são Umbanda e Quimbanda, normalmente. Falando também dos cultos afro-brasileiros de forma geral, sem entrar em fundamentos fechados. Até por uma questão de ética e de respeito com os outros sacerdotes, né? Até porque no Brasil, gigantesco, os fundamentos ou os costumes, os dogmas mudam de casa para casa, de lugar para lugar. Alguns sabem que a própria Umbanda, ela existe nela inúmeras vertentes, né, de acordo com a localidade e essa herança cultural. Agora há pouco eu estava falando aí no WhatsApp sobre dúvidas comuns que os iniciados ou iniciantes têm sobre a questão da mediunidade, sobre a questão da incorporação com as entidades, tudo isso. É comum quando se entra num terreiro de Umbanda, especificamente, cada casa vai sugerir ou vai indicar um determinado número de banhos de descarrego, banhos energizantes. Algumas até levam para a cachoeira, outras para o mar, para fazer esses banhos direto no ponto de força. Entendendo que lá, por entender que é o habitat, ou a energia prima do orixá está ali, a força é muito maior. Tanto de limpeza espiritual, áurica, telúrica, tudo isso, umas palavras mais bonitas aí, né? E que isso no futuro irá favorecer. Isso é parte fundamental aí para que essa limpeza espiritual, para que se possa fazer o rito de Amaci. O rito de Amaci é feito na frente do Congá, normalmente, ou na própria natureza, como cruzamento de coroa, ou até como reforço. Mesmo quem já tem, acaba fazendo uma vez por ano, indo nos pontos de força, como eu já falei, reforçar essa intenção, tanto com a Umbanda, quanto com essas linhas de Umbanda, tentando obter o equilíbrio. É importante salientar que o simples fato de se fazer esses cruzamentos, seja de Amaci ou banhos, etc., não vai imediatamente dar condições para que a pessoa já saia incorporando uma entidade. Não. O que se busca, na verdade, como eu já disse, é a limpeza espiritual, adicionar ali energias pertinentes a essa falange de orixás, porque os guias de Umbanda trabalham dentro de uma falange específica, como trabalhadores dessa energia, e de acordo com a aceitação, de acordo com o entendimento, alguns falam até em dom, né, de acordo com o dom da pessoa, pode ser que se manifeste a entidade mais rapidamente, ou talvez não. Isso é muito complicado de falar, porque para algumas pessoas, na primeira chamada que é feita a essa entidade, a primeira chamada ali dentro do salão de Umbanda, dentro do Congá, como é chamado, a entidade já acaba por se manifestar de forma conclusiva ou apenas uma forma de apresentação para dizer, olha, eu estou aqui, estou contigo, e assim por diante. O que é natural acontecer, eu sei porque falo por experiência, estas incorporações serem sucessivas, ou seja, a cada sessão que tu participa, cada gira que tu participa, há o intento dessa aproximação da entidade, onde tanto a pessoa que é médium quanto a entidade estão naquele processo ali de se conhecer, em tentar unir essas energias buscando uma afinidade vibracional. Então cabe ao médium tentar ficar o mais tranquilo possível, o mais calmo possível, tentar vibrar, é uma coisa meio difícil de entender, mas tentar vibrar de acordo com os pontos cantados que estão sendo puxados ali no momento. Cada entidade tem o seu ponto cantado respectivo, ou mais de um, e esses pontos cantados normalmente são ditados por entidades, ou até mesmo feitos aí por pessoas que são da religião, e eles trazem consigo ali essa frequência vibracional pertinente àquela falange. Como eu já disse, isso pode levar algum tempo, meses, em alguns casos anos, dependendo, como eu já disse, da aceitação da pessoa e
e toda uma questão metabólica, tudo isso, eu não sou médico para falar disso, mas para o pessoal entender. O fato é que todo mundo tem mediunidade de alguma forma, ou todo mundo é médium em potencial. Como eu já disse, o despertar da mediunidade normalmente ele pode acontecer de forma natural, a pessoa nem mesmo está ligada a uma religião afro-brasileira, e sentir de alguma forma que há algo a mais no entorno dela, né? Essa comunicação, né, ela pode acontecer de várias formas, não somente pelo processo de incorporação. Mas enfim, isso já é outro campo. O próprio irmão Igor aqui abaixo escreve: eu entendo tudo isso, coisa e tal, mas meu problema é que eu não consigo relaxar. E agora, aos poucos, é que eu estou conseguindo me concentrar. O que acontece é o seguinte: a exposição pública, de alguma forma, ela tende a deixar a pessoa mais constrangida. Isso a pessoa percebe lá na escola, quando tem que apresentar algum tipo de trabalho na frente da classe, né, em que é chamado aquele aluno, que muitas vezes até o aluno bagunceiro, que fica lá no fundão, né, quando a professora diz: vem aqui na frente e vamos apresentar aqui esse trabalho de forma oral para a turma toda. A pessoa, imediatamente, ela se sente imbuída de um sentimento de incapacidade, uma vergonha, né, que ela não consegue controlar. Essa reação natural do corpo, ela se dá por vários fatores. Então, por exemplo, alguém que foi feirante desde criança, né, que trabalha na feira lá vendendo, oferecendo seu produto ou em qualquer outro negócio que tenha que lidar com pessoas, tem uma tendência mais natural a se sentir à vontade na frente de outros, né? Já uma pessoa que não tem em seu costume essas profissões, ou não vem dessas profissões, tem maior dificuldade. Isso é natural. Então cabe ao sacerdote, de forma bem tranquila, entender essa diferença e, muito sutilmente, de forma que não constranja a pessoa, ir fazendo com que essa pessoa interaja nos trabalhos que acontecem no terreiro. O templo religioso, ele para que uma entidade se manifeste, ele necessita de uma grande estrutura, não somente física, como também de pessoas que estão ali, de forma a organizar o culto como um todo. Desde o portão, alguém que abre a porta, ou o portão, ou cuida ali o portão, pessoas que vão conversar com as pessoas que vêm assistir ao culto, e para nós chamados de assistência. Então essas pessoas aí que vêm para assistir, deve ter, né, se possível, alguém ali que as deixe mais à vontade, que quebre esse gelo, né, essa coisa aí da obscuridade das coisas, né, conversar com essas pessoas de forma natural, deixar bem à vontade, tudo isso. Principalmente para pessoas que estão indo visitar o terreiro pela primeira vez. Lembrando sempre que cada casa de religião, cada templo, tem a sua metodologia, né, própria, que foi ensinada pelos mais antigos, pelas pessoas mais velhas, né, que ensinaram este que hoje é sacerdote ou sacerdotisa, falando especificamente de Umbanda. Mas essa metodologia, como eu disse, ela acaba sendo muito comum nas casas, mudando apenas as ritualísticas, né, e em alguns casos os ritos também. Volto a dizer, a Umbanda, o nome Umbanda, né, é um nome muito comum no Brasil, as pessoas conhecem somente assim, mas existem N formas de fazer Umbanda, principalmente aí porque existem aí muitas ramificações de Umbanda, e estas se tornaram assim porque lá no passado, de alguma forma, se sincretizaram com alguma outra religião, algum outro credo, né? Ou, numa segunda hipótese, porque dentro da linha de Umbanda, como há várias linhas de trabalho, alguns têm mais afinidade com determinada linha. Vou dar um exemplo. Digamos que um terreiro, lá em sua casa, a entidade que é mais comunicativa, ou que desenrola mais o trabalho, é o Preto Velho, né? Logo, a linha de Pretos Velhos acaba sendo a mais trabalhada, né? Pelo menos assim, mais vezes, né? E o terreiro acaba sendo reconhecido até por
por essas entidades, né, de luz. Determinado terreiro talvez tenha mais afinidade com a linha das matas, né, o povo aí, os caboclos de mata. Esse terreiro acaba sendo reconhecido mais, nesse caso, pelos caboclos de mata. Em alguns casos também, povo de Oriente. Então, a linha dos ciganos, principalmente, quer dizer, o terreiro tem uma grande evidência, né, até na sua decoração, as cores, tudo isso são mais vibrantes. Então, o que acaba já modificando completamente como as pessoas vão compreender aquele terreiro, né? A opinião que as pessoas vão ter sobre aquele terreiro, tudo isso, a forma de trabalho, como eu já disse, o desenrolar dos trabalhos, a energia do local, tudo isso. E isso eu dei apenas 3 exemplos, mas são muito maiores, né? O que acontece é o seguinte, normalmente quando a pessoa começa a incorporar, né, pelas primeiras vezes na Umbanda, isso vale para a Quimbanda também e outros cultos parecidos, a pessoa, ela tem a tendência, mesmo não conseguindo controlar seus movimentos, ela consegue ver e ouvir o que está acontecendo na volta. Ela, entre aspas, participa do trabalho, né? Participa no sentido de uma que está doando o seu corpo, o seu tempo, tudo isso, né? E outra que ela também está sendo instruída nesse sentido. É muito natural e normal e até necessário que nas primeiras incorporações, o médium, nas primeiras que eu digo que pode levar muito tempo, até anos, o médium acabe participando disso, assistindo o que está acontecendo ali, até mesmo as consultas, os passos, tudo isso, para que ele aprenda diretamente com sua entidade como proceder no futuro, até para que não tenha que trabalhar sempre incorporado. A tendência é que no futuro essa mediunidade de consciente passa para um outro estágio, chamado estágio semiconsciente. E em alguns pouquíssimos casos, uma porcentagem bem pequena, ou percentagem bem pequena, passa para a mediunidade inconsciente, ou a incorporação inconsciente, melhor dizendo. É muito raro, hoje em dia, não é mais tão buscado como no passado. Antigamente, se um médium, enquanto incorporado, ele estivesse vendo e ouvindo, ele ia até seu sacerdote ou sacerdotisa e dizia, olha, eu, enquanto estou incorporado, eu consigo ver e ouvir. Aquilo lá antigamente, de uns 20 anos para trás, era tido como algo que deveria ser consertado. Isso para médiuns de muitos anos dentro do terreiro. Então logo se promovia algum tipo de rito de reforço, né, como eu já falei, da coroa do médium, amacias, cruzamentos, tudo isso, né, até mesmo o que o candomblé chama de deitadas, ou seja, um retiro espiritual da pessoa dentro do terreiro, de no mínimo 24 horas, onde a pessoa fica isolada, de certa forma, da sociedade, né, sem as tecnologias que há, comendo uma comida muito leve, né, até porque está sentindo a energia dessas entidades mais plenamente. Então, como é preceito não se comer muito e não se comer carne, pelo menos em grande quantidade, durante esses preceitos aí que são feitos, e até mesmo na sessão, então, se procura comer comida muito leve. Faz-se oferendas, tudo isso, como eu já disse, na intenção de reforçar essa mediunidade, ou reforçar essa capacidade mediúnica. Todo terreiro, todo templo religioso, seja ele de qual religião for, o sacerdote ele tem um amor muito grande pela religião, né? Senão não teria casa aberta. E a intenção de todo sacerdote, assim, pelo menos prima, que seja de boa intenção e boa, né? Claro que alguns sacerdotes, por terem experiências em outras religiões, ou até em outras profissões que lidem com a questão no trato das pessoas, né, de tudo isso, algumas casas acabam tendo mais facilidade para deixar a pessoa mais à vontade. Outras casas já trabalham mais diretamente pela praticidade das coisas, ou na prática, como se diz. E também acabam atingindo um grande efeito. Então, mesmo numa casa que se pregue muito a teoria, a doutrina teórica, ou mesmo numa casa que se faça mais pelo lado prático da coisa, em ambos os casos, as coisas vão caminhar
para que logo, logo, esse médium iniciante, esse médium leigo, ele possa estar participando da corrente mediúnica, participando incorporado, né, da linha de passes, tudo isso, e no atendimento às pessoas que vêm até o terreiro. Tá certo, gente? Eu vou ter que interromper essa transmissão, logo, logo teremos outras. Quem quiser conversar comigo no WhatsApp, tem um número aí, e espero aí que vocês tenham gostado dessas dicas simples. E quem acompanhar os outros vídeos pode ter acesso aí a mais explicações aí de assuntos aí que são tidos como polêmicos dentro da Umbanda. Tá certo? Um abraço a todos, até outra hora. Muito obrigado. Que Oxalá abençoe a todos nós.